E aí galera, meu nome é Samuel Absorto, sou estudante da UFG de Direito e sou membro do NAJUP. Hoje nós vamos conversar com o professor Alan, da cidade de Goiás, professor da Faculdade de Direito da Regional de Goiás, sobre criminalização dos movimentos sociais. Tranquilo, boa tarde Samuel, boa tarde membros e membras do NAJUP, boa tarde discentes que estarão fazendo esse curso à distância. Então, meu nome é Alan Hariman Ferreira, eu sou professor da Faculdade de Direito na cidade de Goiás, na Regional Cidade de Goiás, e também advogado, advogado popular ligado ao Cerrado, Assessoria Jurídica Popular, e também membro fundador do Cerrado e também advogado do Hariman Porto Advogados Associados. O Cerrado, e é importante, para falar de movimentos sociais, é importante eu situar também o que é e o que representa o Cerrado, que é um coletivo de juristas, de advogados e advogadas e outros profissionais que atuam fazendo assessoria, o que a gente e vocês vão estar estudando, classifica como assessoria jurídica popular, advocacia e assessoria jurídica popular. O Cerrado é ligado à RENAP, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, e entre outras demandas que o Cerrado tem atuado desde a sua fundação em 2004, em fevereiro de 2004, nós temos advogado para diversos movimentos sociais, entre eles o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST, já advogamos para o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, MAB, outros movimentos CPT ligados também à Via Campesina e também movimentos urbanos, poderia citar alguns grupos e movimentos sem teto e também o Comitê Goiano pelo Fim da Violência da Polícia, certo? O tema a ser tratado é a criminalização dos movimentos sociais. Eu estou deixando um texto também para a gente refletir sobre a criminalização, um texto no qual abordo um histórico da criminalização dos movimentos sociais no estado de Goiás, fazendo também uma referência à própria criminalização dos movimentos ao longo do processo histórico brasileiro. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é exatamente o fato de não acreditar que os processos de criminalização se dão de forma evolutiva, mas eu defendo, até enquanto signatário de correntes críticas da criminologia crítica, que o que há é um acúmulo da forma de punir, um acúmulo das maneiras punitivistas, então um acúmulo do poder punitivo ao longo do processo histórico. Então não é um advento do atual estágio político, econômico, do próprio neoliberalismo, do capitalismo que a gente enfrenta a essa criminalização dos movimentos, mas claro que acompanhando o processo político pode ser, e isso está ocorrendo na atual conjuntura, que com o aumento do campo conservador na política e mesmo na economia, realmente esse processo também vai se tornar acirrado no que condiz à criminalização de movimentos sociais. Tecnicamente, criminalização de movimentos sociais significaria levar ao judiciário, judicializar, processar, acusar membros de movimentos sociais de crimes. Então, acusar algum membro de algum movimento social da prática de algum crime tipificado no Código Penal ou na legislação extravagante do Código Penal. O que o Zaffaroni chamaria, e o Nilo Batista, da operação da criminalização secundária. Então, entendendo que a criminalização primária seria aquela prevista na lei seca, prevista pelo legislador, eu também quero dar alguns exemplos de como que essa seletividade da repressão aos movimentos sociais também se dá nesse âmbito da criminalização primária, mas a criminalização dos movimentos sociais, em especial, ela vai ocorrer no momento que o Zaffaroni e o Nilo Batista vão classificar de criminalização secundária, ou seja, quando as agências estatais repressoras, quando as agências de controle vão aplicar essa legislação repressora de forma seletiva aos movimentos sociais. E aí é uma criminalização política, uma criminalização ideológica, acusar esses membros de movimentos sociais da prática de crimes, como também uma outra faceta dessa criminalização se dá quando os próprios agentes contrários àqueles movimentos sociais, então agentes tanto públicos como privados, vão fazer a justiça com as próprias mãos, no entendimento, na visão deles, Então vão usar de forma abusiva
o direito que eles classificam de direito de defesa, realmente entre aspas, quando esses movimentos sociais vão desencadear a série de atos reivindicatórios pelo cumprimento, né, de cada carta. Então também faz parte da faceta de criminalização dos movimentos sociais a perseguição, essa geralmente acompanhada de violência física contra membros do movimento social. Então realmente estou falando de, em casos de luta pela terra, por exemplo, quando os latifundiários, os grileiros usam e abusam dos seus capangas para desferir tiros, agressões, torturas em face dos trabalhadores, das trabalhadoras que estão lutando por algum direito, né? É histórica essa criminalização em face dos movimentos sociais. O Zaffaroni, na discussão que faz do inimigo no direito penal, vai remontar a figura dos hostis judicatus, os opositores ao sistema, ao status quo arraigado, e como que, desde o momento em que há opositores políticos a esse sistema arraigado, o próprio Estado cria uma resposta criminalizadora, punitivista, para essa resposta reivindicatória, né? No caso brasileiro, realmente, historicamente, a gente poderia remontar desde a época da colônia, os grupos insurgentes, chamados grupos insurgentes que se insurgiram contra o Estado, e se insurgiram tanto por uma garantia de direitos, ou pela manutenção de direitos, ou realmente pelo progresso, ou pela conquista de direitos. Poderíamos citar a criminalização histórica em face dos capoeiristas, dos capoeiras e suas maltas, né, na virada do século, na virada da colônia para a república. Alguma parte dessas maltas, claro, apoiava, inclusive, era contra a abolição da escravatura, apoiava o sistema escravagista, mas outra parte não, se rebelou contra ela e foi dada de forma exemplar, do ponto de vista punitivista, uma punição, né, todo um arcabouço punitivista contra esses capoeiristas que ousaram ir contra a colônia, ousaram se rebelar contra a escravidão. O presídio de Ilhabela foi criado com esse intuito de criminalizar os capoeiristas e as maltas, né, de capoeiristas. A gente tem um outro período histórico, dando um pulo histórico aí, esse mesmo presídio usado para prender os presos políticos do regime militar, né? E ele foi desativado logo após a ditadura. Mais importante a gente ter essa situação, né? Situar historicamente que a criminalização, como a criminalização dos movimentos sociais ela se opera, né? No caso de Goiás, um exemplo que eu quero citar e que eu faço referência ao texto é a criminalização política, né, e também judicial e policial do grande assentamento de terras de Trombas e Formoso, né, que vai se operar a partir da década de 40 no Brasil, com a Marcha pro Oeste. Forma-se um dos maiores assentamentos, numa também das mais épicas lutas pela terra do Brasil, da América Latina e do estado de Goiás. E esse movimento ele sofre inicialmente uma repressão dura da polícia local e conjuntamente com as milícias privadas, os jagunços, dos grileiros de terra. Depois ocorre a conquista histórica e depois, com a ditadura militar, ocorre a grande repressão, a grande opressão desse movimento e acaba se desconstituindo esses poceiros, já nesse momento histórico, assentados da reforma agrária, né, e acabam desapropriando, né, reintegrando essa posse em face dos latifundiários com a ajuda, com toda a operação da própria ditadura militar. Talvez um dos episódios mais realmente nefastos da história de Goiás, da história pela luta pela terra no Brasil, na América Latina, né? E um exemplo histórico de como que está arraigado esse acúmulo do poder punitivista, né? Pensando também nessa atualização da criminalização dos movimentos sociais, nós do Cerrado, Assessoria Jurídica Popular, tendo atuado desde 2004 em prol do MST, em prol do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e a grande maioria dos crimes que foram imputados em face do movimento sem terra de 2004 até 2011, 2012, 2013, nesse período histórico, eram em especial crimes vinculados à proteção do patrimônio, né? Então existiam, muitos desses processos já foram arquivados,
No estado de Goiás, até a data de hoje, nós que fazemos a defesa do MST, temos uma só condenação em face de trabalhadores rurais sem terra ligados ao MST, que é um porte de arma, mas para longe, apesar do nosso trabalho técnico, né, enfim, cuidadoso, eu não imputo isso somente ao nosso mérito, ao nosso trabalho, mas em especial ao próprio processo da criminalização, né, e explico. Quando as forças policiais, as agências repressoras vão colocar a cabo a criminalização secundária, elas muitas vezes se olvidam, se esquecem dos termos da apropriação técnica, do próprio direito penal, do próprio processo penal, e acabam se olvidando de conceitos básicos do direito penal, como individualização da conduta penal. Isso, claro, dentro da operação da própria seletividade da repressão penal. A gana, né, o intuito desse leviatã punitivista, né, para usar Hobbes, é tanto que eles acabam se olvidando de cumprir a pauta técnica, né? Então vão imputar ali, de repente, numa ocupação de terra em que participaram milhares ou centenas de trabalhadores, a uma, duas pessoas que eles mesmos, o poder repressivo intitula de lideranças, todo o dano ao patrimônio, aí estamos falando da figura do tipo penal de dano, ou todo um roubo quando se desaparece uma reis de vaca, ou quando ocorre o corte da própria cerca, isso também vai ser classificado como dano, enfim, né? Então, como eu disse, a grande maioria desses crimes imputados ao MST nesse período, até 2013, em especial até 2012, do período que eu passei, que nós do Cerrado passamos a advogar com o movimento, a grande maioria dessas imputações foram ligadas a crimes contra o patrimônio, né? Dano qualificado, roubo qualificado, furto qualificado, e vinham geralmente em conjunto, em concurso material, esses crimes em conjunto com a associação, na época quadrilha ou bando, né, a associação criminosa. A grande novidade que a gente tem a partir de 2013 é a imputação de outras gamas de crimes em face dos movimentos. Claro que nesse período tivemos algumas imputações de crimes ambientais, o que acaba também pegando, esse discurso punitivista acaba pegando muito e acaba sendo até reproduzido e reapropriado pela própria mídia, que vai fortalecer esse discurso criminalizante em face dos movimentos. Mas, como dizia, a partir de 2012 a gente tem uma mudança de paradigma, tivemos uma criminalização em face do MST ocorrida no assentamento Palmeiras, onde acusavam alguns membros do movimento de crimes financeiros, crimes de apropriação de valores de recursos repassados pela União, né, além de extorsão, de estelionato qualificado, então uma novidade, imputado ao próprio Movimento Sem Terra, crimes de colarinho branco. E no ano passado a gente teve uma outra infeliz novidade, né? Eu tenho classificado esses episódios, e aí tenho classificado o Estado de Goiás, que ele tem operado um próprio laboratório punitivista, né? Se testa algumas maldades punitivistas, digamos assim, aqui no Estado, e essas maldades depois são exportadas para outros estados da federação. No ano passado a gente teve a infeliz surpresa de forma inédita, ter a primeira acusação de organização criminosa em face do movimento do MST, né? Um processo que ainda está correndo na comarca de Santa Helena, e imputam a um acusado a liderança dessa organização criminosa, colocam o movimento como uma autêntica organização criminosa, e ao arrepio da própria lei de organização criminosa imputam ao movimento, né, que classicamente, tecnicamente, a organização criminosa seria aquele agrupamento de pessoas que está de forma organizada a cometer crimes e a obter vantagens indevidas em face desses crimes, né? E lá na comarca de Rio Verde, a vantagem indevida que imputa ao movimento é exatamente obrigar o governo federal a realizar assentamentos, a assentar pessoas que não estariam aptas à reforma agrária. Então, a vantagem indevida do ponto de vista técnico é praticamente impossível, né? E isso acaba escancarando de forma clássica a própria criminalização política dos movimentos sociais, né? Não seria possível tecnicamente obrigar o governo, obrigar o INCRA a fazer um assentamento de forma ilegal ao arrepio da própria lei. Então esse é um pouco do que eu quero trazer, né? Desses apontamentos mais técnicos do que seria essa criminalização, e situando esse debate a partir de alguns pontos realmente
pragmáticos, reais, de como que essa criminalização se opera. O artigo de redação minha e do Cláudio Gatão, que também é professor da Regional Goiás e também é advogado do Cerrado Assessoria Jurídica Popular, vai esclarecer alguns desses pontos, né? E creio que os outros facilitadores, os outros professores também vão tocar nesse ambiente também mais teórico da criminalização. Então, eu queria fazer uma provocação para a gente refletir a partir desses exemplos históricos que teríamos no estado de Goiás. Eu estou remetendo o exemplo de Formoso e Trombas, mas existem outros também ligados à própria luta urbana, né, à própria luta pela moradia, e queria provocar vocês nesse sentido, para a gente refletir historicamente de como que o estado de Goiás, né, ao longo dos seus diversos governos, tem tratado a questão de luta, das lutas, né? Então da luta pelo transporte, e queria provocar vocês nessa pesquisa, que façam pesquisas, realmente busquem referências dessa criminalização pela luta pelo transporte, da luta pela moradia. É isso, agradeço o Najup, um bom curso, um grande abraço.